Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco Edson Sampaio e a minha colega Tauana. Estamos com esse projeto aqui do blog SST Virtual e estamos aqui para o nosso primeiro vídeo, aqui convidando com a presença do colega Saulo. Tudo bem, Saulo? Tudo jóia. O Saulo, ele é engenheiro de segurança do trabalho, ele é advogado, estudioso da área de direito do trabalho e também tem aí experiência com perícias trabalhistas, né? Então, convidamos o Saulo aqui para abordar um assunto que a gente julga da maior relevância, que é a questão da responsabilidade civil, especialmente nesse caso associada ao acidente do trabalho ou à doença ocupacional. Então, eu queria, Saulo, que você inicialmente, de forma objetiva, explicasse o que é a responsabilidade civil. Certo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar aqui desse debate, dessa entrevista, sobretudo para falar de um assunto tão importante que é a responsabilidade civil. Bom, em linhas gerais, nós podemos conceituar a responsabilidade civil como uma obrigação de reparar um dano. Quando uma pessoa provoca um dano num terceiro, em outrem, surge para essa pessoa o direito de ser reparado, de ser indenizado por esse dano. E é esse dano que gera a responsabilidade civil. Ou seja, trocando aí em miúdos, a gente pode falar que a responsabilidade civil é justamente a obrigação de reparar um dano que alguém causou a outrem. Okay. Em linhas gerais é isso. Só complementando, para que caracterize essa responsabilidade civil, a gente possui alguns pressupostos de caracterização que a gente assim fala, que são os elementos que, uma vez presentes, vão gerar essa responsabilidade civil, que é justamente a conduta do agente, que a gente fala do agente lesionante, que é aquele que provoca o dano, e essa conduta ela pode ser tanto omissiva quanto comissiva, o dano causado por essa conduta, o nexo de causalidade, que faz a junção entre a conduta e o dano, e a culpa do agente causador do dano. Ok. Com relação a esse último aspecto, que é a culpa, a presença dela ou não no fato vai gerar ou a responsabilidade civil objetiva ou a responsabilidade civil subjetiva. Quando a culpa está presente, a gente prevê a responsabilidade subjetiva. Quando não está presente, ela independe da culpa, a gente fala que é uma responsabilidade civil objetiva. Muito bem. Só para, rapidinho, para você esclarecer, quando você falou, digamos assim, dos 4 requisitos que deveriam estar presentes para caracterizar a questão da responsabilidade civil, você falou na ação comissiva ou omissiva. Isso. Só explicar rapidinho para o pessoal o que é isso. A ação comissiva é aquela que demanda uma ação efetivamente feita, ou ele praticou um ato, ele cometeu um ato, vamos assim dizer. Então, por isso chama de ação comissiva. E esse ato ele pode ter desencadeado um dano. Um dano, exatamente. Certo. E é justamente esse ato provocado, que gera um dano, é que vai caracterizar a responsabilidade civil. Por outro lado, temos a ação ou a conduta omissiva, que às vezes ele deixa de fazer alguma coisa e essa omissão gera o dano. Entendeu? Muito bem. Então vamos assim, trazer esse conceito para a questão do acidente e da doença ocupacional. Nós sabemos que quando ocorre um acidente ou quando é caracterizada uma doença que tem nexo com a atividade laboral, isso eventualmente pode desencadear da parte do trabalhador algum tipo de reclamação judicial, exigindo algum tipo de reparo, né? Então, como é que se aplica esse conceito da responsabilidade civil para o caso de um acidente ou uma doença ocupacional? A responsabilidade civil no âmbito do acidente de trabalho, da doença ocupacional, nada mais é do que uma particularização daquilo que a gente falou no âmbito trabalhista. E ela vai acontecer quando o empregador, ou ele comete um fato ou um ato que vai gerar um dano para o trabalhador, ou ele deixa de cumprir alguma obrigação que gere algum dano para o trabalhador, seja ele na forma de doença ou de acidente do trabalho. Então, só para exemplificar, digamos que determinado trabalhador numa empresa, ele deveria utilizar, por exemplo, um equipamento de proteção, considerando que o risco ao qual ele se expõe exige esse equipamento, e eventualmente, por razões diversas, ele não teve acesso àquele equipamento. E disso resultou um acidente. Nesse caso, estaria caracterizada a responsabilidade civil que daria a esse trabalhador o direito de uma indenização, por exemplo? Exatamente.
nós sabemos que o fornecimento de equipamento de proteção individual é uma obrigação do empregador. Se ele não fornece esse EPI para o trabalhador, ele se omitiu numa obrigação que ele deveria cumprir. Ou seja, ele cometeu uma conduta omissiva, que nós falamos anteriormente. Uhum. Essa conduta omissiva gerou um dano. Já temos aí dois pressupostos da responsabilidade civil. Certo. Nós vemos que o dano que ele sofreu decorreu do não fornecimento do EPI. Ou seja, tem um nexo causal aí. Certo. E a culpa do agente, do empregador, seria justamente por não ter fornecido. Ou seja, ele foi negligente ao cumprir uma obrigação. Então nós vemos que nessa situação que você colocou, nós encontramos presentes os 4 pressupostos da responsabilidade civil. Logo, o empregador, nessa circunstância, deverá indenizar o empregado em razão daquele dano sofrido por essa obrigação não cumprida. Tá, e nesse caso, você falou de responsabilidade subjetiva e objetiva. Isso. Nesse caso, o que se aplica aí? É o que se chama de responsabilidade subjetiva ou objetiva? Regra geral, no ordenamento jurídico, a gente aplica a responsabilidade subjetiva, porque a gente não pode presumir a culpa do agente, salvo algumas hipóteses. Então, regra geral, inclusive nos casos de acidente de trabalho e doença ocupacional, vigora no sistema a responsabilidade civil subjetiva, que é aquela que depende da apreciação da culpa do empregador. Porém, em alguns casos, que aí já decorre da teoria do risco profissional, a gente vai aplicar a responsabilidade civil objetiva, que é justamente assim, quando o empregador submeter o trabalhador a um risco superior ao que se verifica na sociedade de uma forma geral, a gente vai dispensar a averiguação da culpa e aplicar a responsabilidade civil objetiva nesses casos. Ou seja, quando ficar assim caracterizado, a gente vai precisar apenas verificar a conduta, o dano e o nexo causal. A culpa a gente prescinde ela, a gente já presume aquela culpa nessas situações. A gente conseguiria dar um exemplo desse caso, onde o direito de indenização do trabalhador que sofreu o dano, ela não precisa ser comprovada a culpa do empregador? Sim. Vamos imaginar o exemplo do motorista de carro forte, por exemplo. Transporte de valores. Transporte de valores. Nós sabemos que o pessoal que trabalha com essa segurança patrimonial de valores, eles estão submetidos a... É uma atividade muito visada por grupos de assaltantes. Perigosa, né? Uma atividade muito perigosa. Então, você percebe que quem lida com essa atividade está sujeito a um risco muito maior do que um trabalhador comum. Então, essa submissão a uma periculosidade maior, a um risco maior de acidente, ou de assalto, ou de ação de grupos armados... Onde as medidas de prevenção, por mais que sejam rigorosas, elas não são suficientes para eliminar o risco, para afastar o risco. Então, nessas situações em que a gente vê um risco acentuado, se aplicaria uma responsabilidade objetiva. Não se precisaria verificar a culpa do empregador, porque a culpa, nesses casos, ela já é presumida. Ou seja, se eventualmente um trabalhador desse, no exercício da sua atividade, forem vítimas de um assalto, certo, e esse trabalhador vier, por exemplo, a ser atingido, e, enfim, ter algum dano na sua saúde física, e se ele resolver ir à justiça cobrar algum tipo de indenização, teoricamente, nesses casos, não precisaria caracterizar a culpa do empregador. Exato. Basta aqueles 3 elementos que você falou. Isso. Né? Que seria a conduta, o dano e o nexo causal que vai unir esse dano à conduta do empregador. Então, nesses casos onde verifica, de uma regra geral, onde o risco é acentuado, a gente pode aplicar a teoria da responsabilidade objetiva, que está prevista lá no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, aquele que embasa legalmente a aplicação dessa teoria. Tá, então, já caminhando aqui para a gente encerrar a nossa conversa sobre esse assunto, eu queria, Saulo, que você então nos dissesse o seguinte: quando está presente o entendimento da responsabilidade subjetiva, nessa questão da responsabilidade civil, isso não significa dizer que o empregador está sempre obrigado a indenizar. Não. Né? Se ele comprovar que efetivamente ele atendeu tudo que a legislação estabelece em termos de prevenção, por exemplo, ele pode ser isentado dessa responsabilidade. Né? Existe o que nós chamamos de causas excludentes da responsabilidade. Então, se o empregador conseguir comprovar uma dessas causas, ele, embora seja caracterizado o acidente ou a doença, ele não estará obrigado a reparar aquele dano. As causas excludentes que nós podemos mencionar é justamente a culpa exclusiva da vítima. Às vezes o empregador se cobriu de todas as formalidades, todas as medidas preventivas,
e aquele acidente decorreu de uma culpa exclusiva do empregado. Então, essa situação é uma causa excludente da responsabilidade. Outro excludente é o fato de terceiro, que é um fato alheio à dinâmica empresarial, ele também exclui a responsabilidade do empregador. E o outro fato seria o caso fortuito à força maior. Então, se o empregador conseguir comprovar qualquer uma dessas circunstâncias, ele não será indenizado, não será responsabilizado por uma reparação de eventual dano. Tá, e para finalizar, você me falava isso antes, quer dizer, a gente não pode confundir essa questão da responsabilidade civil com a previdenciária, né? Exato. Em qualquer circunstância, ainda que o trabalhador eventualmente tenha concorrido para que tenha acontecido um acidente no trabalho, e isso eventualmente faça com que o empregador não tenha a obrigação de reparar o dano, certo, isso não tira do trabalhador o direito que ele tem junto ao seguro social. Né? Exatamente. A relação trabalhista, ela, embora muito próxima, ela é independente da relação previdenciária. Então, não se há confundir com a relação que o empregado tem com o empregador, que é uma relação de cunho trabalhista, e a relação que o empregado tem como beneficiário do Instituto Previdenciário. Então, caso ele sofra algum acidente de trabalho, ainda que o empregador consiga comprovar a exclusão da sua responsabilidade, ele terá direito ao benefício previdenciário, porque são relações distintas. Entendeu? Então, às vezes não há, em uma eventual ação trabalhista, muitos empregadores vêm pedindo a compensação de valores pelo que ele já recebeu pela Previdência Social, como eventual indenização que ele venha a ser condenado. Uhum. E essa compensação ela não pode ser feita, porque a natureza jurídica das parcelas são diferentes. E a gente não pode compensar parcelas de naturezas distintas. Entendi. Entendeu? Então não pode haver essa compensação. Ok, pessoal, então nós estamos aqui encerrando a nossa primeira entrevista aqui pelo seu canal, o SST Virtual. Eventualmente nós temos consciência, né, de que a gente está começando agora, a gente vai precisar melhorar, mas nós esperamos que essa primeira entrevista, esse primeiro vídeo, atenda e que agrade a todos vocês. Então eu queria aqui no final agradecer ao nosso colega Saulo, dizer que foi muito proveitosa aqui a sua participação e deixar para você dar a sua mensagem final. Olha, eu que agradeço o convite de participar aqui desse vídeo, desse blog, e me coloco à disposição para participar de outros debates que eventualmente venham surgir. Estou aí à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, e até a próxima.